Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre os capacitores e a gente vai analisar eles de uma forma qualitativa. Então a gente não vai matematizar, a gente vai tentar entender o efeito de um capacitor dentro de um circuito. Então aqui eu tenho um circuito com uma fonte de tensão ali embaixo de 5 volts, eu tenho uma resistência e eu tenho um capacitor. Qual é o efeito dele nesse circuito? Bom, aqui está o circuito ligado, esses pontinhos amarelos é a corrente. Então eu tenho a minha fonte, que libera a corrente que passa pelo resistor e chega no capacitor. Quando essa fonte começa a liberar, ela libera portadores de carga, que ao chegar numa das faces do capacitor começam a se acumular. Esse acúmulo de carga repele as cargas na outra face do capacitor, que retornam até a fonte pelo circuito. Mas isso não acontece para sempre. Chega uma hora que a quantidade de carga acumulada no capacitor cria uma diferença de potencial igual à da fonte, porém oposta. Então, olha aí, o capacitor começa com uma DDP nula e ele vai crescendo de forma negativa até chegar quase menos 5, ou seja, se opondo aos 5 volts que a fonte libera. O capacitor que inicia sentindo toda a DDP, ela vai caindo até quase zero. Então, quando eu tenho um circuito de corrente contínua com capacitor, ele zera a corrente do circuito. Você pode perceber que os pontinhos pararam. Então, depois de um tempo, tudo para. Beleza? Um abraço.